Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do Mob Talks. Mob Talks, nós já falamos há algum tempo atrás, nada mais é do que um momento de bater um papo, de literalmente ter um talk, né? E nessa noite nós temos umas convidadas super especiais, com pessoas de peso, com peso curricular, cujo já vou citar, ok? Obrigada por quem está nos assistindo, já vai deixando o like. Se você está assistindo no YouTube, já assina, já clica ali no sininho. Eu sempre quis fazer isso e hoje eu estou fazendo. Clica no sininho para receber as notificações. O Facebook é a mesma coisa. Dá um feedback para a gente se está ouvindo bem, se a imagem está boa, tá bom? Já vai mandando suas perguntas também, beleza? Depois a gente vai ter um momento só para ler as perguntas de vocês e elas poderem responder, tá bom? Mais uma vez, obrigada por todo mundo, obrigada pela Missão Mobilização estar realizando, né, esse programa. Vamos chamar assim já de programa? Lá. Boa noite, sejam bem-vindos, muito bem. Então, eu quero falar aqui algumas coisas. Oi, Zélia, primeira fileira, presença VIP. Gostaria, então, de apresentar, né? Eu vou parar de falar, vou apresentar, então, para vocês as nossas convidadas, que não é surpresa para ninguém, vocês já devem ter visto no nosso Instagram e no Facebook, a gente postou lá, e postamos um mini currículo, então tem muita coisa para acontecer aqui hoje, e por isso que eu vou parar de falar, e vou chamar Juliane Alves. Boa noite, Juliane. Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo. Muito Tudo obrigada bem? pelo convite. Eu estou ótima, de quarentena. Isso casa. mesmo. Legal. Hashtag fique em casa, fique seguro, se cuide. A Juliane, ela é pedagoga, certo? Tem essa carinha de adolescente, mas ela tem experiência na sua profissão, já tem 10 anos. E está fazendo mestrado em educação, correto? Sim, isso mesmo. Linha Muito de bem. processos psicológicos em contextos educacionais. Viu só? E nossa segunda convidada, eu quero chamar Ayla Petrlevitz. Boa noite. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom, galera? Tudo bem? A Ayla também é um prazer aqui. É pedagoga, já tem bastante tempo. Atualmente, ela vem desenvolvendo um trabalho bem importante dentro da Fundação. Como chama? Fundação Solidariedade. Solidariedade. Depois você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Regina Hempel, chega mais. Olá, gente, boa noite, é um prazer estar com vocês aí. A Regina é também da área da pedagogia e educação, ela é especialista nos direitos de criança e adolescente, ela é uma das fundadoras do Instituto Construindo um Lar Seguro, também vai falar um pouquinho mais sobre isso, bastante experiência sobre aquilo que a gente vai debater hoje. E, para mediar toda essa nossa conversa aqui, eu gostaria de chamar ninguém mais, ninguém menos do que Deleia Avital Meneghel. Pode chegar, Deleia! Oi, Ana, boa noite para todas, boa noite para todo mundo que está aí nos acompanhando. Já chame mais pessoas, porque hoje o assunto vai ferver. Temos muita coisa legal para a gente conversar, legal e importante demais. Exatamente. Então, relembrando para você que está entrando agora, compartilha aí, marque seus amigos, vai chamando o pessoal para assistir, a gente já vai dar entrada no assunto. Eu estarei monitorando aqui o que vocês estão mandando, então já vai mandando sua pergunta, beleza? No decorrer do programa elas vão responder. E é isso, vamos ver o que nós temos aqui online, só para dar um abraço. Zélia está na primeira fileira, muito bem. Vamos ver aqui quem mais. Quem mais? Vamos ver quem faz ao vivo tem dessas coisas.
daí, quando a gente quer achar o que precisa, não aparece. Quem mais? Comentem aí, que daí a Ana vê. Daí ajuda, isso mesmo. Bom, não está abrindo aqui para mim, não tem problema, mas depois eu volto e a gente... Neuci Vieira, um abraço, Neuci, seja bem-vinda. João Pedro, um abraço para o João Pedro, também está nos assistindo lá de longe. Anderson também está conosco. E depois a gente vai monitorando a entrada de vocês, os comentários, vamos conversando. Vou deixar agora essa mulherada bater um papo e botar a batata para assar. Beleza? Nos vemos daqui a pouco, então, pessoal. Boa sorte. Vamos lá, então. Beleza. Então, como vocês viram, o nosso tema hoje é ladrões da infância. Então, quando você pensa nessa temática, nesse nome provocativo, ladrões da infância, você adulto que está aí nos assistindo, o que na sua infância, por exemplo, você considerou assim que foi um ladrão, que roubou meu tempo, que eu perdi tempo, que fez mal para mim? E hoje, na nossa atual situação, e não só por causa da pandemia, mas em muitas coisas existem ladrões da infância. E aí, quando se rouba algo da infância, aí já é um outro trabalho que a gente tem para poder, vamos dizer assim, recolocar aquilo que ficou faltando, né? E aí, eu, dentro da minha experiência como conselheira tutelar, eu me lembro, assim, de alguns casos a gente não esquece, né? Mas, de forma geral, assim, o grande ladrão da infância que eu percebia era relacionado à desigualdade, à pobreza, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Eu estava conversando antes com as meninas e daí entrei direto, mas já dei boa noite para todas, tá bom? Então, e um grande ladrão, assim, que eu percebia, né, em todas as denúncias que a gente ia averiguar, o início estava lá na pobreza, sabe? Então, a gente percebia, assim, que havia negligência da família, mas a família era aquela que havia sido negligenciada na infância, ou ali já adulto, não tinha oportunidades, e tudo isso ia gerando uma cadeia que culminava numa violação de direito mais grave, né? E para vocês terem ideia disso, assim, de um caso que essa semana mesmo eu me recordei e começou por um tipo de desigualdade. Parece que é algo muito comum, por exemplo, criança sentir dor de dente, né? É algo pode acontecer, tem uma cárie e tal, e aí a criança sente dor de dente. No caso dessa criança, ela começou sentindo dor de dente na escola, e aí foi ficando mais grave, e ela passou a não aparecer mais na escola. Então, daí sumiu por muitos dias, até que a escola conseguiu entrar em contato, e aí a gente foi averiguar a situação. E aí, gente, dessa dor de dente, a criança tinha 10 anos, ela estava em casa há muitos dias com dor de dente sozinha, a casa dela era bem afastada, não tinha muitos vizinhos próximos, a mãe estava sumida na rua, ela não tinha se alimentado por alguns dias, e aí, quando a gente chegou, né, uma das minhas colegas teve que chamar a ambulância para levar a criança para o hospital, porque ela estava já muito fraca. E no hospital, ela teve infecção generalizada e enfim, culminou resultou numa situação extrema, né? A criança não resistiu e veio a óbito. Então, a gente é muito triste, infelizmente é muito comum, e o que a gente costuma ver é que as negligências, elas começam de coisas que são, às vezes, banais, comum, aparentemente não tem muito problema, mas ela pode culminar em um resultado muito grande, né? Então, a gente precisa falar também sobre esses ladrões da infância. Então, a gente quer conversar, né? Cada uma de nós aqui tem algumas experiências
experiências no trabalho, né, na missão, na vida, como profissional. Então, eu quero já, então, abrir aqui o espaço para a gente conversar um pouquinho com cada um de vocês, para me contarem, em alguns minutos, uma experiência marcante, né, pensando na nossa temática. Então, eu quero já pedir para a Ayla falar um pouquinho para a gente de alguma experiência, Ayla, que foi marcante na sua trajetória profissional e que tem a ver com o nosso tema. Tudo bom, Deleia? Tudo. Então, eu acho que assim, ao longo da carreira, a gente vive várias experiências marcantes. E agora, vivendo no contexto de acolhimento social, de acolhimento de crianças, é claro que isso é mais nítido, né, mais latente, essa falta do cuidado familiar, né, e é por isso que eles acabam indo para as instituições, para os abrigos, né, por conta da negligência familiar. Mas o que me chama muito a atenção são as crianças que estão tendo a sua infância roubada, não só agora na época da pandemia, mas assim no dia a dia, com o suprimento de bens materiais. Então, assim, o que eu vejo muito hoje na questão do acolhimento é que quando a gente acolhe a criança, a gente olha para o lado emocional e ela, enquanto acolhida, ela, por mais que ela tenha, às vezes, a falta de estabilidade emocional e viva muitos traumas, ela está num ambiente seguro. Então, ela vive um ambiente emocional onde ela pode se expressar, onde ela pode chorar, onde ela tem segurança em pessoas ali que vão abraçá-la e que vão confortá-la. Mas a criança que vive o dia a dia dentro da rotina familiar, dentro de casa, muitas vezes ela não tem essa liberdade porque ela é suprida ou calada com bens materiais. Ou às vezes viagens caras, ou às vezes coisas desse sentido, que para a criança ela tira essa questão, eu acho que ela rouba a infância da criança no sentido emocional e psicológico, e não só roubando, mas substituindo a infância dela por algo, tipo assim, comprado, e não pela presença familiar. Então, eu acho que a geração de hoje é muito preocupada em suprir com um melhor celular, com o melhor aparelho, mas eu acho que o maior ladrão, assim, ainda na questão emocional é a falta da presença. E isso a gente vê tanto na questão do acolhimento quanto presencial mesmo, tipo, das famílias que têm lares estruturados. A gente percebe o quanto as crianças ainda são carentes de afeto. E isso eu acho que é um ladrão muito grande, assim, na geração de hoje. É verdade. Então, eu quero ouvir também a Regina, nessa mesmo objetivo aí dentro do nosso tema, algum relato, Regina, que foi marcante nessa sua trajetória profissional. Então, boa noite, né? Eu trabalho no Instituto Construindo Lugar Seguro, nosso foco sempre é capacitar adultos que trabalham com as crianças, né? Então, dando palestras. Então, nessa caminhada, a gente já deu vários cursos, e uma que mais me chamou a atenção, a gente falando sobre os tipos de abuso, sobre o perfil do abusador e indo mais assim. E aí, uma das pessoas que estavam presentes lá, ela desabou de repente, né? Ela entrou em prantos, assim, aí depois, a parte, conversamos com essa pessoa, e ela falou assim: eu fui um abusador, eu abusei de muitas adolescentes, e eu não sabia o dano que eu fiz, que eu causei nessas adolescentes, né? Já se passaram muitos anos. Então, para mim, foi bem assim, comovente, né? Como uma pessoa que foi o ladrão, né, dessa infância, desse adolescente, ele não se tocou, ele não se deu conta do que ele tinha roubado, né? Então tem esse outro lado, né? Quem é o ladrão mesmo, né? Que rouba essa inocência desse adolescente, essa virgindade, o que for, né? Então, até ele cair em si do arrependimento, foi bem doloroso de ver isso, né? Então, a gente também tomou as medidas cabíveis na ocasião também, mas só a questão de ver, né? Ver quando a pessoa se vê o ladrão mesmo, né? Da infância de alguém. Nossa, que forte. E provavelmente, provavelmente alguma negligência ele teve também, né? Geralmente é muito recorrente, né? Casos de pessoas que
chega a ser o violador, mas também que foi violado lá na infância, né? Sim, com Então, certeza. Uhum. então quero ouvir a Julie. Vamos lá, Julie. O que você pode nos dar como exemplo, assim, de algo impactante que você ouviu nessa caminhada? Eu lembrei bastante do meu trabalho mais recente, numa instituição de acolhimento também. Eu participei do processo de desenvolvimento cognitivo, tanto de aprendizagem e socialização, de um menino de 6 anos. Ele, na instituição, ele tinha era muito limitado. Diferente de outras crianças, por ele ser especial, ter uma condição diferenciada, ele não tinha as mesmas liberdades que os outros, de brincar lá fora, de interagir. Ele tinha até, de certa forma, era muito subestimado. Quando eu comecei o processo com ele, de trabalhar em desenvolvimento com ele, tanto cognitivo quanto psicológico, de interação, foi nítido para mim que o que faltava ali era um acompanhamento de perto. Por que quando ele brincava lá fora, ele não sabia brincar? Ou ele corria e fugia e fazia um monte de coisa? Porque ninguém nunca tinha ensinado a ele o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, como que ele fazia. Então, em vários momentos que eu ia para a salinha com ele para a gente desenvolver alguma atividade, eu não simplesmente aplicava a atividade, eu participava com ele, eu desenvolvia com ele. E eu vejo muito que, não somente para a criança especial, mas também outras crianças, a dedicação e o tempo. A criança, ela aprende muito pela interação, ela aprende muito pelo que ela vê e pelo que ela vive. Então, a criança não tem como aprender ou se desenvolver se ninguém ensina, se ela não vive isso com alguém que sabe. Então, por isso que às vezes nós reclamamos, talvez, dessa nova geração ou de algumas coisas que são diferentes, mas os pais de hoje, eles têm a mesma dedicação, os profissionais têm a mesma dedicação de proporcionar um desenvolvimento, de proporcionar tempo, de também proporcionar um desenvolvimento. Para mim foi, no aspecto geral, essa experiência assim, que trouxe bastante essa questão de algo que acaba retirando nossas crianças, algo que a gente pode realmente reverter e lá para frente pode ter algumas consequências. Né? Por isso que a gente tem falado muito sobre aculturar, né, essa questão de proteção à infância, porque são coisas que às vezes dá a impressão que só um técnico pode perceber, mas não, são sinais, né, e a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, mas que todos podem perceber, né? Algo que me chamou a atenção também na fala da Ayla, eu me lembro que alguns anos atrás, né, eu fui atrás de uma mulher em Belo Horizonte, que era referência na área de educação por princípios, e aí ela falou, o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo? Aí eu falei, eu quero trabalhar para crianças que estão em vulnerabilidade. E aí ela me disse uma frase que eu não me esqueço, assim, porque ampliou muito o meu olhar. Ela falou assim, todas as crianças estão em vulnerabilidade. Não é a questão financeira que faz a criança protegida, né? E o que a Ayla trouxe como exemplo tem muito disso, né? Às vezes a criança tem toda a estrutura financeira, e aí a família tenta suprir a presença, né? E eu linko isso até com a fala da Julie também, porque eu penso que algo muito que pode ser muito prejudicial à criança é essa falta de um bom relacionamento, né? Seja ela, se ela tiver alguma dificuldade, se ela é rica, se ela é pobre, se ela, sabe, essa falta de um verdadeiro afeto, né? Porque a gente sabe onde há afeto, um verdadeiro afeto, não existe medo, existe desenvolvimento, existe segurança, né? Então, essa estrutura afetiva, né, ou esse ambiente afetivo, que gera interação, e essa interação afetiva gera desenvolvimento, proteção, né, e então a gente vê assim como tem coisas que parecem que
que são, de repente, para o senso comum um pouco subjetivo, mas que na verdade não é, basta só ter um olhar um pouco mais sensível, né, e que aí as coisas podem melhorar. Então, eu penso que é muito importante pensar nessa relação, né? Até em instituições, por exemplo, né, como todas nós aqui já tivemos essa experiência, de repente, lá numa instituição, não tem a família de origem, né? Não tem a família biológica, mas as pessoas que estão ali, se elas amam de verdade, se elas se entregam por aquilo, se elas têm um conhecimento, se elas se relacionam de forma afetiva e segura, ali também existe possibilidade de restauração, né? Então, tudo isso é muito, muito importante pensar e agir, né? E aí eu quero também, Julie, já deixar a bola com você mais uma vez, o que você acha também, né, dentro dessas experiências que você teve, o que você acha, assim, que é prejudicial, que é tóxico para a criança, que atrapalha esse processo de desenvolvimento? O que você poderia nos dizer com relação a isso? Na minha percepção, qualquer tipo de interação tóxica ou estímulos demais. A nossa geração tem muitos estímulos e percebo que as crianças, quando elas são vulneráveis a esses estímulos porque elas não sabem administrar. Então, eu acredito que, conforme elas recebem esses estímulos, elas vão tendo uma interação e elas vão se desenvolvendo conforme essas interações. Então, se elas têm somente interações negativas ou não de desenvolvimento, tanto em relação à tecnologia ou a questões de recompensa ou convivência com outras crianças, com adultos, qualquer forma que não seja uma interação positiva ou estímulos negativos que não proporcionem o desenvolvimento, é algo completamente prejudicial. Tem tantas coisas boas que nós podemos fazer pelas crianças, nesse sentido de estímulo, de vivência, e não são coisas elaboradas somente por profissionais. E nós simplesmente estamos acostumados a fazer o que é fácil, a dar o celular, que é mais fácil. Igual ela falou, vou acabar comprando a criança ou fazendo algo que ela goste, mas é algo material, não é algo que proporciona um desenvolvimento, é algo instantâneo. Então, esses estímulos demais e tudo que a criança acaba recebendo dessa forma, que não proporciona uma interação, uma vivência significativa, acaba prejudicando. Então, eu acredito que nessa questão de olhar bem o que nossas crianças estão olhando, com que elas estão se relacionando, com que elas estão tendo um relacionamento e se desenvolvendo. Nesse sentido, a gente consegue avaliar bem o que acaba sendo tóxico ou não. Diante disso. É verdade. Ayla, Regina, quer complementar, falar alguma coisa a respeito disso? Eu acho que essa questão do que a gente pode oferecer, ou que a gente pode trazer como estímulo, né? Como a Julie falou, todo estímulo gera uma consequência. Todo estímulo. Basta você saber canalizar esse estímulo. E aí o que acontece? Os pais eles negligenciam ou dão um excesso de estímulos que para eles está sendo confortante, né? E deixam de gastar tempo com a criança e olhar a individualidade dele. Eu acho que hoje nós não paramos, nós generalizamos a geração, essa geração. Nós generalizamos a criança. Porque ele já nasce mexendo no celular, porque ele já nasce sabendo tal coisa. E a gente generaliza, coloca tudo dentro de uma caixa e oferece os mesmos estímulos para todos. E então, quando você olha para a criança como um indivíduo único, para as características, tanto boas quanto negativas da criança, quanto aquilo que ele gosta de explorar, quanto aquilo que ele precisa ser desenvolvido de maneira mais ágil, ou o quanto ele precisa ser corrigido em algo. Quando você presta atenção nessa individualidade, você gasta tempo com a criança de vivência, essa individualidade traz a resposta para você do estímulo que você precisa dar.
Então, eu acho que o maior estímulo, a maior ferramenta que a gente tem na mão é o tempo de qualidade, é você estar ali presente mesmo, que a própria criança, ela te dá a deixa do estímulo que ela precisa, e aí você vai saber dosar aquilo. Sim. E também, para você, se eu não me engano, é você que também tem especialização em neurolinguística, neurociência, Sim, Ayla. sim. Esse tipo de estímulo mais comum que a gente vê hoje, que é a tecnologia, também traz prejuízos, né, Ayla? Neurológicos. Sim, muito. Você é exposto a uma gama de luzes, e eu estava vendo uma reportagem outro dia falando sobre o mal que traz o uso do celular antes de dormir, o mal que traz na retina, na própria memória cognitiva da pessoa, o mal que é aquele reflexo da luz e o quanto aquilo gera um estímulo para que a sua mente processe, para que a sua mente trabalhe. Então, quanto mais luz e mais informação ela recebe, independente da hora, mais ela vai trabalhar. Então, muitas vezes a gente perde o sono, muitas vezes a gente não consegue dormir, e não sabe o mal que esse estímulo do celular ou de ficar em frente à TV, principalmente antes de dormir, para a criança, geram com que os neurônios dela acelerem para que ela possa processar mais informações e não descansar o cérebro, porque é o horário de dormir. Então, isso é bem prejudicial. Assim, a gente está caminhando um pouquinho para o nosso break, mas eu quero só concluir aqui, lembrando de uma fala que eu ouvi há alguns dias, né, da pediatra, da Hannah Monteiro, e ela dizendo isso que você disse também, Ayla, e como nesse período da infância o cérebro ele está muito, muito, muito receptivo. Então, você falou na primeira fala sobre, assim, como que eu canalizo, o que eu vou dar de estímulo, como que vai ser esse tempo de qualidade. Então, para a criança, é muito importante que seja bem pensado esse estímulo, esse tempo de qualidade, porque ela está num período bastante, vamos dizer assim, fértil, né, do próprio cérebro. Então, é bem importante. E aí, eu quero dar esse tempinho, esse break, já passo para a nossa querida Ana Tavares, para nós depois continuarmos. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora sim. Espero que vocês estejam gostando, estejam interagindo, e eu já tenho aqui alguns nomes de alguns lugares que não o nosso, exceto Darlan, grande Darlan, um abraço, Xande, de Curitiba, nós temos a Cássia de Campinas, nós temos o Matheus Curan de Pindorama, São Paulo, deve ser da turma da Ayla, Wagner Marques, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. A mãe da Ayla também está presente. Um abraço, mãe da Ayla. Manda um abraço para sua mãe, Ayla. Magali, Nova Odessa. Nós temos também o pessoal no Facebook, nós temos a Zélia, já demos um abraço. Nós temos o Matheus, lá de Nova Odessa, São Paulo também. O pessoal de São Paulo está em peso aqui, né? Família Simões, um abraço para a família Simões. Ouvi dizer, há boatos de que a família Simões trará uma pergunta capciosa. Veremos se isso é verdade. Veremos se isso é verdade já, já. Temos alguma pergunta até o momento? Como é que estamos? Vamos ver aqui. Por enquanto, o vídeo ficará salvo. Sim, ele vai ficar salvo no canal do YouTube. Assim que tiver editado, iremos informar nas nossas redes sociais. Então, já fica aí. Acesse no Instagram, Mobilização, sem o cedilha, sem o acento, que você sabe que não pode ter. No Facebook, Missão Mobilização, a gente vai dar essas informações. Sim, temos uma pergunta aqui. Uma das dificuldades que temos aqui em casa é que os dois trabalham e praticamente só vemos o nosso filho à noite. Olha aí a pergunta. E ele fica aos cuidados dos avós, e que, no caso, deixam no celular no dia inteiro. Como lidar com isso? Matheus Curan manda essa pergunta. Quem das quatro poderia acudir o Matheus?
Sinaliza aí. Bomba aí. Vai, Alguém? Bem, Vamos posso ajudar o responder? Matheus? Pode. Então, eu acredito assim, que o tempo de qualidade, ele é prescindível. O momento que vocês têm à noite com ele, tente fazer isso com a qualidade, né? Então, o que ele faz durante o dia, muitas vezes você não tem um controle, um domínio, né? Ou se ele fica o dia todo na televisão, no celular, mas intensifiquem aquele tempo, até se for meia hora, mas façam assim, aquela meia hora, aquela uma hora valer a pena, que vale assim para a vida toda, que ele nunca mais esqueça, que aquele dia que ele passou no celular o dia todo, ele esqueça e lembre aquela uma hora de qualidade, né? Observem qual é a linguagem de amor dele, se ele gosta de brincar, se ele gosta de sair, né? Então, não sei qual é a idade do filho, né? Mas essa é uma dica aí que eu posso estar contribuindo. Legal, legal. Ô, Ana, eu não estou te ouvindo, Ana. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Ah. Desculpe. Eu posso acrescentar Vai lá, alguma coisa. Igual a Regina falou, tempo de qualidade. É tempo de qualidade, não de quantidade. Ou seja, a qualidade está exatamente no que você faz durante esse tempo. E uma coisa em relação à tecnologia que nós temos visto é estipular tempo. Porque mesmo que seja em relação aos avós, isso é prejudicial à saúde e desenvolvimento. A criança que recebe muito estímulo, ela tem dificuldade de processar as coisas devagar mais para frente. Então, isso pode implicar na leitura, pode implicar em desenvolvimento de atividades que tem que acontecer de uma forma mais processual, porque não é algo instantâneo e estimulado. Então, é algo que tem que cuidar, sim. Não é algo que é muito negociável. Então, estipular tempo, meia hora, não sei, depende da idade da criança. E outra coisa que nós vemos bastante nas escolas, eu não sei se é o caso, espero que não, mas que os pais que passam o dia inteiro fora e que ficam com a criança somente um curto período, eles tendem a fazer a vontade da criança durante esse tempo, justamente porque é pouco tempo. E é importante refletir se esse tempo não está sendo somente um tempo onde a vontade da criança é feita integralmente, porque isso é prejudicial também. O papel como pai, como mãe nesse tempo, também é de ensinar. É também ser um exemplo e também de corrigir. Então, se nesse tempo o filho realmente fizer algo que não é legal ou acontecer alguma coisa, não se prive ou não fique com dó da criança de fazer algo em relação a determinada atitude ou em relação a alguma coisa, simplesmente porque você não tem tempo com ela. Porque nós chegamos nas escolas e nos deparamos com crianças que não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com uma postura negativa ou uma repreensão da professora ou alguma coisa, porque simplesmente elas ficam na escola o dia inteiro e chegam em casa, os pais fazem as vontades delas. Então, é importante a conversa, é importante o diálogo, é importante a criança saber que algumas coisas não são permitidas, que algumas coisas não fazem bem, e trazer um significado para isso. Então, mais ou menos isso. Eu acho que é a criação de rotina também. Eu acho que você sentar com a criança e elaborar junto com ela. Qualquer faixa etária, você, olha, na segunda-feira a gente vai fazer tal coisa. Na terça, toda terça é a nossa terça de fazer tal coisa, de ir na pracinha, de jogar bola. Na quarta a gente vai assistir filme junto, a hora que eu chegar, a gente vai comer pipoca. Eu acho que você elaborar essa rotina faz com que a criança crie uma expectativa em cima do ir para casa, de estar com a família, né? Eu acho que ela vai olhar aquela rotina, deixa a rotina num lugar exposto, né? Onde ele vai, antes de sair de casa, olhar e falar, poxa, hoje quando eu voltar para casa, eu vou fazer tal coisa com meu pai, eu vou fazer tal coisa com a minha mãe. Então, o criar a rotina coloca a criança num ambiente seguro de desenvolvimento também. É isso mesmo, muito bom. Tô falando dessas meninas aqui, ó, show de bola, show de bola. Obrigada pela contribuição de vocês, nós vamos dando continuidade aqui.
fiquem aqui comigo. A Deleia caiu, mas o show tem que continuar. A Deleia já chega e já brilha com a gente aqui também. Fernanda Rodrigues, boa noite, Fernanda. Jordana Lima, oi, Jordana. Matheus, eu espero que as meninas tenham te ajudado. Qualquer coisa, você entra em contato com elas, entra em contato com a gente, para poder, de repente, aprofundar alguma coisa aí, poder servir a sua família também. Por acaso chegou mais alguma pergunta que a gente pode aproveitar as meninas aqui? Senão a gente já dá continuidade. Vamos então deixar para depois, então eu vou dar continuidade aqui, tá? Então a gente tem falado muito sobre o que pode roubar, né, a infância das crianças, e aquilo que Voltei. tem visto. Olha, a Deleia chegou bem na hora que Voltei. eu estava me Tudo bem. Gente, eu tenho que compartilhar o que aconteceu. O que aconteceu? A gente está falando sobre ladrões da infância e a minha sobrinha me ligou porque ela quer que eu vá pro... Ai, ligou de novo. Ai, meu Deus. Ligou mesmo. Ligou mesmo. Então tá. Opa, chegou uma pergunta aqui. Essa aqui é importante. Então, vou trazer essa pergunta aqui, tá? Quebrar um pouquinho o nosso script, esperar a Deleia voltar. Então, a nossa pergunta tem relação à criança do outro, ou seja, não é a minha criança. Estamos vivendo uma situação de uma criança que achamos que a forma de educar dos pais tem sido abusiva. As correções estão sendo abusivas. Que atitude tomar? Pergunta a família Simões. Difícil, né? Eu acho que é aquela coisa, né? A gente nunca gosta que mexa com o filho da gente, né? Então, quando alguém ouvir uma crítica é sempre ruim. Nenhum pai gosta de ouvir, e principalmente hoje tem aquela coisa assim, não ouça a opinião dos outros. Se você tá grávida, não ouça a opinião dos outros. Seu filho é seu filho. Então, fecha-se muito o círculo, assim, para que você crie o seu filho debaixo das suas leis. Mas eu acho que se você tem afinidade com essa família, se você tem um vínculo com eles, eu acho que tudo conversado em amor, né, expondo também, trazendo solução, porque não adianta a gente trazer uma correção e dizer, você tá fazendo errado, mas você também não traz um ombro para dizer, olha, cara, talvez se você fizesse de outro jeito, talvez se você fizesse assim, seria melhor, eu já fiz isso e deu errado, por que você não, eu já fiz isso e deu certo, por que você não tenta? Eu acho que em amor essas correções elas são muito bem-vindas, assim, principalmente são famílias de primeira viagem. Sim. Eu acredito Consegui voltar, Ana. Posso contribuir? Claro. Eu acredito que a gente tem que ver qual que é a doutrina da proteção integral, né? Se a gente vê a Constituição Federal, no artigo 227, no qual o Estatuto da Criança e Adolescente se baseia, fala o quê? É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, adolescente, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. Então, ali já diz tudo, né? É dever da família, mas nós, como sociedade também, né? De proteger ela de todas as formas. Então, a lei é soberana, né? Sobre todos, então, é bom a gente estar respaldado também na lei, né? Se eu estou vendo que está ocorrendo um abuso, então é meu dever também estar interferindo, né? Na proteção da criança. Muito bom, obrigada pela contribuição. Trazendo sempre o estatuto, né, parece que dá um negócio, assim, não, então se está na lei, agora eu sei. É igual o Código de Defesa do Consumidor, se você não sabe que existe, você fica meio assim, será que eu posso, será que eu não posso? Então, obrigada, Regina. Queria mandar aqui um abraço para o Nelson de Pernambuco. Gente, nossa live está em Pernambuco, muito bom. Fernanda Rodrigues, podem ir mandando suas perguntas, no final a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para responder. Agora, a pergunta que não quer calar neste momento,
Deleia, o que aconteceu? Gente do céu, me perdoe. A minha sobrinha marcou hoje festa do pijama online. Ela tem 9 anos e ela me ligou achando que já tinha terminado. Aí eu mandei um áudio para ela, então me perdoe. Então, olha, eu não posso roubar a infância dela. Quando terminar a live, eu vou para festa do pijama. Muito bem. Então, eu vou deixar vocês aí, espero que vocês tenham ido, não foram no banheiro, porque todo mundo ficou aqui, né? A gente ficou conversando. Esse intervalinho só mesmo foi para dar uma abertura aqui para as perguntas, mandar um abraço para todo mundo, e depois a gente continua. Deleia, é com você. Vamos Até lá. daqui a pouco. Ok. Então, gente, teve uma das perguntas aí, a primeira do Matheus, que me chamou a atenção para algo que nós também temos pensado muito nesses dias, com relação à própria vocação, né, de paternidade e de maternidade. Então, quando eu penso em tentar ter um tempo de qualidade, né, com o meu filho, é importante lembrar, assim, e ter isso no coração como uma forma, assim, de ficar em paz também, os pais, porque o Senhor deu essa vocação. Então, eu creio que quando você se posicionar como pai, como mãe, você tem uma autoridade e logo aquilo que você colocar para sua criança vai ser alcançado o objetivo, né? Porque o laço afetivo, ele gera esse ensino também, né? E aí a gente falou então sobre os ladrões, né? Responderam algumas perguntas, teve mais comentários, mas eu queria também ouvir de vocês as consequências, quais os rastros que esses ladrões podem deixar, qual o reflexo que algumas negligências, alguma violação, algum sofrimento que a criança passou, que pode ficar nela, qual marca que pode ficar. Quem gostaria aí de falar para a gente um pouquinho? Eu posso falar? Pode. Eu acredito que aquilo que eu falei no início, né, que todo abuso, ele tem sequelas que deixa na criança, né, todo abusador já foi abusado, né, então o que acontece? A criança vai replicar, né, vai continuar o ciclo da violência, o que for, né, então, mas é importante quebrar esse ciclo da violência, né, então é importante você trabalhar essa autoestima da criança para que ela possa ressignificar essa situação, né, o que foi roubada dela, diferente do que foi, né, e há uma esperança dela poder mudar, né, essa questão toda. Se a gente vê alguns personagens, né, vamos pegar uma questão histórica, né, a Bíblia como modelo de uma história do José do Egito, né, ele passou por todos os tipos de violência, né, violência física, psicológica, e aí ele teve que ressignificar todos os tipos de violência, né, e ele conseguiu, né, e ele conseguiu realizar seus sonhos, né, se tornou um grande administrador, ajudou vários povos na época, então isso é importante para a criança, né, ela conseguir ressignificar, realizar seus sonhos, ter um foco na vida, não, eu quero ser diferente, né, para isso ela precisa um adulto, alguém para estar orientando, mediando, né, então eu acredito que há sequelas, mas elas podem ser transformadas também, para o bem, né. A Ayla quer complementar? Eu acho que eu estava pensando, enquanto a Gina estava falando na questão do estatuto, né? E quando você fala, quais são os tipos de sequelas que isso deixa na criança, eu lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez de uma palestrante falando que, assim, até a negligência do carinho e da atenção é uma forma de abuso. Então, não é só o tocar, não é só o agredir, mas a falta da paternidade é um abuso em si também, deixa marcas na criança. Então, eu acho que a parte cognitiva, a parte de desenvolvimento psicológico da criança, principalmente na primeira infância, a gente tem trabalhado muito isso na instituição onde eu atuo, com as mães sociais, falando a respeito da importância
do brincar, porque a criança, quando ela tem um ambiente seguro, ela externaliza aquilo que ela sente, os medos que ela tem, os anseios que ela tem. Então, eu acredito que quando você negligencia o cuidado, quando você tira da criança o direito da infância, quando você viola ela, você traz, desde o brincar dela, um brincar sem sentido, um brincar com uma defasagem, ou que busca sempre a aprovação do meio, que busca sempre a aprovação de adultos, porque ela quer ser vista, porque ela quer se sentir protegida, ou ela quer se sentir no ambiente. Então, eu acho que a defasagem maior é a criança ela querer se sentir amada, no sentido assim, eu vou tentar me mostrar de todas as formas para que eles me vejam. Então, às vezes, ela vai fazer mais birras do que o que é de costume, ou às vezes são crianças que vão ficar mais acanhadas e vão sempre na onda dos outros, elas vão buscar autoaprovação no meio das crianças e não realmente se desenvolver por ela, entender quem ela é. Então, eu acho que essa violação, tipo, esse roubar a criança tira muito da identidade própria dela, porque ela vai tentar buscar aceitação naquilo que as pessoas acharem que vai ser legal para ela. Então, poxa, eles me deram atenção, então eu vou fazer de novo. Então, eu acho que essa busca da aprovação, e aí que gera consequências muito maiores no futuro, né? Tanto cognitivas, a Júlia pode falar melhor disso, quanto emocionais, psicológicas e traumas no sentido de inseguranças, assim, para a criança. É verdade. Então, a Julie pode complementar dentro do contexto dela, né, de especialização dela, de criança especial. O que você acha, Julie, que pode ficar assim, como consequência, reflexo de negligências na vida da criança? Além dessas também, né, que eu acho importante a gente falar que crianças especiais ainda são crianças, principalmente crianças, e é importante a gente ter esse olhar, mas principalmente se torna um limitador. Tanto os profissionais como os pais de crianças com necessidades especiais têm um trabalho que é um pouco mais trabalhoso, não que seja pior ou melhor, mas tem um desenvolvimento mais específico para trabalhar esse desenvolvimento. E se a criança não tiver, em sua totalidade, todos os desenvolvimentos e áreas supridas, isso se torna uma limitação. Em algumas áreas, tanto da psicologia como da pedagogia, o principal objetivo da educação da criança especial é promover a autonomia. E a autonomia não é somente a criança saber fazer as coisas sozinha quando for um adulto, mas também é autonomia, inteligência emocional, é autonomia de saber internalizar as coisas, questões emocionais e também cognitivas e coisas do dia a dia. Uma criança que possui a sua infância roubada, de alguma forma, significa que ela não teve suporte ou aporte necessário para poder chegar onde ela poderia ter chegado. No cotidiano, tanto as crianças especiais quanto as crianças com desenvolvimento comum, elas são subestimadas. Então, se nós não colocássemos todo aquilo que podemos nas crianças que nós conhecemos ou aquelas que fazem parte do nosso dia a dia, filhos e alunos, essas crianças se tornam um ser limitado, que não chegam onde poderiam chegar com a nossa ajuda, porque esse é o nosso objetivo como pessoas adultas, como seres mais velhos, instruir as crianças, independente do que a gente faça. Se nós não fazemos isso, elas não vão chegar onde elas poderiam chegar e, infelizmente, a culpa é nossa. Assim, a gente até tinha uma pergunta específica sobre o que os pais podem fazer, né? O que a gente recomendaria, mas é legal, assim, que em todos os comentários a gente acaba trazendo também opções, né? Acaba trazendo também algum toque, assim, específico para os pais, né, do que ele pode fazer, tem que recorrer à lei, se for o caso extremo, tem que ter tempo de qualidade, né, a gente já falou aqui, ter esse olhar, ouvir, né, até a gente, o fato de estar aqui ouvindo um pouquinho de conhecimento técnico, ele vai se atentar lá no dia a dia, então, sempre a gente está trazendo também
orientações, né, de certa forma, para os pais aí, que são os grandes responsáveis lá, né, na hora exata, lá com a criança. Então, eu queria dizer assim também, que, deixa eu só ver aqui se tem alguma... eu quero também falar com deixa eu ver para quem que vai essa pergunta agora. Sim, né, eu até pontuei isso, o que que nós podemos contribuir, né? Uma das coisas que nós temos já e estamos contribuindo é até a nossa própria fala aqui, né? E isso com certeza, alguém até colocou ali no comentário que está aprendendo, isso com certeza agrega, né? Assim como nós também aprendemos muito. Mas o que por exemplo, Regina, dá um exemplo assim prático de sinais e o que o pai poderia fazer, vamos supor assim, uma dinâmica que ele poderia fazer no sentido de identificar sinais ou de fazer alguma intervenção, porque às vezes está lá na hora, ele percebeu algo diferente e aí tem toda a emoção do pai, da mãe, o que você acha que daria para... Como que seria essa conversa? O que você nos daria assim, de orientação? Então, veja bem, tudo que é roubado de nós, a gente se sente inseguro, né? Ó, minha imagem foi roubada no momento, né? Eu estou totalmente insegura. Então, o que você pode fazer quando alguma coisa aconteceu com a criança? Você transmitir essa segurança para a criança, para que ela possa confiar novamente, né? A segurança é uma das bases do ser humano, né? Se eu estou seguro no que eu faço, no que eu falo, aí eu posso prosseguir, né? Senão eu travo, eu fico com traumas, né? Então, uma das coisas que os pais podem fazer, então, é transmitir. Mas como vai fazer? Como transmitir, né? Essa segurança? É você ouvir a criança, né? Muitas vezes a gente nós como adultos achamos que a gente tem que ficar falando. Não, deixa ela falar. E ouça, né? Olhe nos olhos dela para ela se sentir segura, né? Observe bem o que ela precisa. E uma das coisas, assim, as crianças, elas aprendem muito pelo exemplo. Então, pai, seja um exemplo em todos os sentidos, né? O teu relacionamento com outras pessoas, eles captam tudo, né? E eles imitam nós adultos, né? Então, seria uma das questões, né? Informe, instrua a criança, né? Converse, acha, não, deve saber, não é ainda a idade apropriada, não, converse, abra o jogo com elas, né? Tenha um papo aberto, principalmente com o adolescente, né? Isso é uma ferramenta ótima, né? Que nem a Ayla já falou, com a criança pequena, através do brincar você pode estar conversando, né? Através de um desenho, um filme, converse depois com a criança, né? Faça um gancho que tenta ser espontâneo, né? Não algo assim que seja algo forçado, né? Mas que haja espontaneidade. Então, algumas dicas aí, o que os pais podem fazer, né? Que legal. E a gente falou muito aqui, né? Algumas de vocês falaram muito sobre tempo de qualidade, né? Então, esse relacionamento bem, com bastante qualidade, vai gerar essa liberdade de conversa, né? Naturalmente gera. Então, eu quero chamar a Ana para dar mais um break, ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver aí, Ana, como que tá? Pergunta é o que mais temos aqui, ok? Eita! Então, se preparem, ok? Temos essa daí, como lidar com crianças e adolescentes de comunidades periféricas que querem viver ou são forçadas a viver uma vida adulta, tendo responsabilidades e pressões que matam a sua infância. Eu queria fazer um adendo aí, o Matheus tem um projeto maravilhoso lá em São Paulo, chama Expandindo o Amor. Eles foram reconhecidos agora na cidade ali, eles têm uma base missionária dentro de uma comunidade carente. Então, parabéns aí, Matheus. Acompanhe de pertinho a trajetória deles. Legal. Assim, dentro da pergunta do Matheus, né, dependendo do tipo de
do que está ocorrendo, né? Por exemplo, eu me lembro de crianças que estavam sendo submetidas mesmo, né, dentro de periferias, submetidas a trabalhos, assim, precocemente, isso atrapalha a vida dela escolar, isso atrapalha até o desenvolvimento físico, pode gerar por exemplo, no caso que eu acompanhei, né, a criança estava não era criança, já era pré-adolescente, era adolescente, mas já estava com problemas de coluna, de tanto que trabalhou precocemente, sabe? Então, assim, dependendo da situação, né, tem que recorrer a um órgão competente, ao Conselho Tutelar, ou à Promotoria da Infância, tem que fazer alguma intervenção. E que bom que daí a Ayla falou no caso do Matheus, né? Também a nós como comunidade, como sociedade, de repente ver uma forma de encaminhar, sabe? Porque existem políticas públicas, pelo menos teoricamente, e se a gente for atrás, ela tem que corresponder, existem políticas públicas que existem para proteger a infância, né? Então, se a gente é o terceiro da situação, né, a gente é a sociedade ali, então a gente pode fazer ou denúncia, ou alguma intervenção, algum encaminhamento, né, para o projeto. São formas que dá para a gente trabalhar de forma que a infância não seja roubada, né? Então, essa é não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa nesse Porque, gente, trabalho infantil é crime, deve ser denunciado, né? Diz que 100, ligue lá, faça denúncia anônima, né? Tem alguns dados juntos, mas é dever nosso denunciar nessa hora, né? Aquilo que ela falou, os órgãos públicos vão tomar medidas, né, competentes. Eu acho que também como ONG, como instituição, eu acho que é muito legal você oferecer para as famílias cursos e capacitações que tragam uma renda extra, porque também não adianta eu denunciar e tirar essa criança sabendo que no contexto social, infelizmente, que ela vive, tipo assim, ela traz a comida para dentro de casa, e aí eu tiro esse alimento e eu faço o quê com o resto da família? Às vezes há uma criança que mora com mais irmãos e não tem a mãe, não tem o pai. Então, por mais que a gente faça a denúncia, a gente precisa entrar. Se você tem uma ONG instalada ali, a gente precisa entrar com uma solução para a comunidade. Qual é a necessidade deles de aumentar a renda? O que eles sabem fazer para aumentar essa renda? Quem são as pessoas maiores de idade que podem fazer isso e entrar nesse lugar fazendo aquilo que a criança está fazendo hoje, para que ela possa ter o direito dela garantido? Então, eu acho que trazer esse trabalho de conscientização e de palestras ou ideias de oficinas para que eles possam aumentar a renda familiar sem que a criança vá para a rua trabalhar também é uma ideia muito, muito válida, assim. Eu queria compartilhar rapidinho um caso que aconteceu. Sim. A minha professora orientadora maravilhosa, Gabriela Reis, da Universidade Federal do Paraná, ela contou um caso de uma criança que, durante o processo dela de pesquisa, ela descobriu que estava sendo abusada. Mas é abuso físico pela própria mãe, e em relação à família tinha um estado muito precário. Todo dia a mãe, ela ia na escola durante a merenda e dizer que estava com saudade do filho, mas era durante a merenda porque era a única refeição que ela e a criança tinham no dia. E durante o embate de saber o que não fazer, o que fazer, obviamente ela denunciou por priorizar a criança, que eu acho que é importante a gente colocar isso, priorizar a criança, e realizou a denúncia. E durante esse processo, ela acompanhou a mãe durante esse processo em que houve a denúncia com ela, e foi atrás, junto com os órgãos públicos, conseguiu Bolsa Família, falou que a família estava em situação precária, a mãe tinha um desenvolvimento estressor por conta da situação precária da família, conseguiu Bolsa Família, conseguiu o vale de alimentação também, e dentro disso, as necessidades da família foram sendo supridas aos poucos. Então, realmente, dito que foi colocado, é importante
a primeira coisa, mais importante, é priorizar a criança como ser individual, que ela precisa ter as suas necessidades supridas, seus direitos garantidos. Infelizmente, mesmo que a família seja boa, seja amorosa, ela precisa dessas necessidades básicas. E diante disso, eu pensar, talvez nisso, como a Ayla colocou, de uma visão macro, como que nós podemos, no caso, ajudar essa família de alguma outra maneira também. Eu acho legal pontuar esses dois extremos de forma junto também. Uhum. Muito bom. Sensacional, como já diria nosso estimado Anderson Bonfim. Olha, temos gente de tudo quanto é canto desse Brasil, isso é muito legal. O pessoal está interagindo bastante. Chegou mais perguntas. Eu, pessoalmente, vou passar na frente de todo mundo aqui, porque eu posso, e eu quero fazer uma pergunta de leiga, sabe? De ignorante, vamos dizer assim. Já que vocês tocaram no assunto de precocidade, eu estava pensando a respeito, não pode faltar o tio na letra, isso não pode acontecer. Mas muito bem, a gente vê uma certa precocidade nas crianças desde quando já nascem, né? A gente já percebe que até o fato do recém-nascido já não é o mesmo recém-nascido de talvez 20 anos atrás. Você já percebe ele, inclusive, até mais desenvolvido, mas não, por N fatores, não vamos entrar nesse assunto. A minha pergunta é, qual é não é nem qual é o limite, mas o quão bom é a criança ser precoce, ou ser precoce só é prejudicial? Porque, às vezes, a criança, nossa, começou a engatinhar com tantos meses, começou a andar com tantos meses, assim, tá super à frente das outras, a fala, então, a questão de desenvolvimento da criança, ela ser precoce, ela é uma coisa boa, até onde que é bom? Será que ficou claro a minha pergunta? Ficou assim. Não sei, alguém quer responder antes? Dois minutinhos aí para responder. Vai lá, Diego. Então, a criança, ela ser precoce ou não, primeiro tem que saber em que precocidade, porque nós estamos, hoje em dia, numa sociedade em que as crianças são hiperestimuladas em várias questões, mas elas não têm inteligência emocional. Nas escolas, as crianças, os pais chegam, principalmente na educação infantil, achando que o filho é superdotado. E, na realidade, a criança tem um baixo desenvolvimento emocional e o que acontece é que elas são super estimuladas. Então, na realidade, às vezes, tem que saber o que está de acordo com a faixa etária dela. Tanto a questão das exposições, aqui ela está sendo exposta a esse desenvolvimento, a criança ela precisa passar por todas as fases, por mais precoce que ela seja, porque se ela não engatinhar, ela pode ter dificuldade para escrever futuramente. Se ela não souber brincar com massinha, não tiver coordenação motora fina, ela pode ter outra dificuldade futuramente. Então, cada processo na infância possui a sua importância. O pai não pode achar que porque a criança tem uma compreensão melhor ou ela é melhor articulada, que ela não precisa. Por isso que as vivências são importantes. A criança, ela precisa ter capacidade de processar tudo aquilo que ela está vivendo. Ela não precisa simplesmente reproduzir ou falar ou responder perguntas. Ela tem que aprender a processar e vivenciar. É esse processo que deve acontecer, porque se um passar muito à frente do outro, se ela for super desenvolvida em um aspecto e o outro ficar atrasado, isso vai gerar mais para frente uma desigualdade que é lá na frente que vai sofrer a criança, porque ela vai ter, por exemplo, uma super inteligência, mas ela não vai saber lidar com uma briga com os amiguinhos, ou com algum amiguinho falando alguma coisa para ela. Então, ela precisa ser desenvolvida em todos os aspectos. Pode potencializar aquilo que ela é boa, mas não pode achar que só porque naquela área ela é boa, ou é precoce, que nas outras ela não merece atenção, ou que ela já está desenvolvida, ou querer adiantar algo na vida dela.
Entendi. Legal. Eu pergunto porque tenho até um caso muito próximo. A menina, não tem 10 anos, e desde dos 6, assim, mais ou menos, ela já é uma mocinha, ela já é como se fosse uma adolescente, ela não tem conversa de uma criança dessa idade, ela tem uma conversa de adulto, e eu escuto, assim, várias pessoas falando, nossa, como ela é adiantada, como ela é precoce, né, que bom. Eu fico pensando, cara, mas será que isso é bom mesmo? Tem que Né? ver Então, com que ela está interagindo. Vai ver, ela está se relacionando com crianças da idade dela? A que ela está sendo exposta? Geralmente, crianças que não possuem relacionamento com outras crianças tendem a ter um relacionamento maior com adultos e acabam se desenvolvendo dessa forma. sim. Mas elas não são desenvolvidas em outras áreas. Exatamente. Então, Pode falar. Desculpa, Julie. Terminou, Julie? Desculpa aí. Então, sabe o que eu achei interessante disso tudo, você, Ana, fazer essa pergunta, né, e até dizer assim como leiga, porque, na verdade, eu gosto muito de pensar nessa questão do processo e de que todas as pessoas deveriam estar atentas a isso, né, independente se ela tem informação na área ou não, né, a gente está falando sobre isso, sobre a sociedade ter essa cultura de proteção à infância. Por isso que é importante a gente ouvir mais, aprender mais e ter esse olhar mais sensível, né? E aí entender, né? Como a Julie falou, às vezes porque a criança tem uma boa fala, ela está na frente, ela está precoce e de repente ela está falhando em outras coisas. E não é às vezes os pais não é por serem negligentes em si, mas por não saberem tudo também, né? Então, por isso é importante quando a gente se coloca num lugar como esse de fala, onde pessoas de todas as áreas têm perguntas e dúvidas, para que essa proteção à infância se transforme numa cultura social, num modo de vida de todos, né? Então, Certo. Bem legal o seu posicionamento também. Muito obrigada. E obrigada também pela contribuição de vocês, né? Mas vamos adiante, nosso tempo urge e temos que remir o tempo. Temos aqui uma pergunta do Darlan, futuro papai. Eita! Bem futuro. Diz assim, gente, qual a dica para ser um pai que não contribua com o roubo, para o roubo da infância do seu filho? Como futuro pai, eu preciso de ajuda de vocês. Para que não contribua? Eu acho que é tudo aquilo que a gente falou, né? Eu acho que é a presença, é o sentido relacional. Quando você olha biblicamente falando, Deus, ele é um Deus relacional. Então, ele ensina para nós através de relação. Ele ensina para nós através da relação. Então, quando você se torna um pai relacional e você passa isso para o seu filho, você está realmente estando, não é tipo estar e põe alguma coisa para a criança assistir e vai mexer no celular. Ou tipo, você tá, mas a criança tá ali, você nunca... É uma coisa que eu não vejo pouquíssimos pais fazerem, sabe? Quando tira as duas rodinhas da bicicleta e ensina a criança a andar segurando o banco, hoje em dia você não vê mais cenas assim. Então é o estar, é o ser relacional. Então acho que a paternidade vem disso, acho da relação. Legal. E agora, temos mais... Gente, tem pergunta aqui, viu? Dá para ir a noite inteira, mas a gente não pode, porque a noite não é uma criança. Criança dorme cedo. Agora tinha que aparecer um aqui. Depois dessa, acho que eu vou ser despedida. Mas, então, vamos aproveitar. Essa aqui já foi, ok, essa daqui já foi. Olha, escreveram certo, muito bem. Aqui, ó. Essa aqui, talvez vocês já tenham entrado nesse assunto, mas se puder trazer alguma coisa talvez mais prática, não sei, vamos ver. A Manu pergunta como ajudar os pais que têm um filho abusado por outra pessoa, pois tem casos em que os pais são presentes, mas mesmo assim acaba acontecendo o abuso.
Tem famílias que não sabem lidar com essa situação. Talvez aí a Regina ou a Delé lidaram mais com isso durante a vida, talvez, não sei. Então, é importante que os pais, quando eles descobrem, eles não reajam com choque, com aversão, façam aquele escândalo, né? Porque a criança fica mais chocada ainda, às vezes ela nem soube como lidar na situação, né? Então, é importante que os pais acolham nessa hora, né? E tem profissionais que são preparados para tratar essas crianças. Então, é importante que volto a falar, né? Faça a denúncia. O que acontece é essa revelação espontânea. E aí haverá as pessoas específicas que vão fazer o interrogatório, vão fazer essas questões legais, né? Por isso que é importante fazer essa parte. Mas enquanto isso, os pais, é importante você acolher mesmo essa criança, né? Que ela se sinta segura com você. Dizer assim, olha, meu filho, eu estou aqui, se você quer falar alguma coisa, fale, né? Mas não tente assim, que a criança detalhe, né? Ela relate detalhes, né? Que ela fale espontaneamente, isso é importante os pais, né? Embora os pais às vezes estão naquela agonia de saber quem foi, como foi, né? Mas é importante a criança só revelar e falar quando ela quer, né? Porque muitas vezes daí você faz perguntas fechadas, né? Para que responda sim ou não, e às vezes nem foi bem assim, porque a criança não entendeu direito, fica mais confuso, né? Então, é importante você encaminhar para técnicos, né, a criança, para o psicólogo, porque o trauma fica, né, o abuso. O abuso cria sequelas enormes, assim, né, emocionais, psicológicas, muitas vezes não é na hora que aparece, mas muitas vezes aparece na adolescência ou no adulto mesmo, né. Então, é importante pessoas, psicólogos, né, principalmente para tratar com as crianças, né, não é somente uma vez assim, não apareceu nada, não, é importante o tratamento, né. Muito bem. E agora, Ayla, linda, saudades, você é maravilhosa. Temos um fã-clube da Ayla aqui, né? É o pessoal de São também... Paulo aí. Aproveita e manda um abraço, pessoal de São Paulo, senão eles vão ficar bravos com você. Beijo, pessoal. Temos aqui também uma outra pergunta super interessante, da Fernanda, tá? Pedindo um conselho para vocês. Gostaria de tirar uma dúvida, sou quase formada em pedagogia, tenho pouca experiência na área de educação. Como professora, como eu posso ajudar uma criança que está tendo a sua infância ameaçada? Queria ouvir o conselho de vocês. Acho que depende, né, de que área ela está sendo ameaçada, o quanto isso vai... se é no trabalho dela, ela deve procurar realmente a direção, a coordenação, para chamar os pais, né? E se isso é dentro de casa, é acionar o conselho tutelar, né? Então, eu acho que depende de qual tipo de situação que ela está enfrentando, se ela é próxima da família ou se ela é de uma instituição educacional. Então, vai do contexto que ela está vivendo, né? E de que forma que essa infância está sendo roubada, se foi por algum abuso ou algo assim. A gente deu aqui a dica de vários números para você ligar e para você denunciar, mas antes fale se isso é na sua área de atuação, né, na educação, fale com o seu coordenador, com a direção, para que vocês juntos levantem pontos e façam um relatório específico daquilo que tem acontecido no decorrer do dia dessa criança, né? Porque esses relatórios, esses registros, eles são provas, eles são documentos, né, do reflexo que esse abuso ou que essa criança está sendo tratada está refletindo ali na educação. Então, são provas. Eu acho que se for no contexto educacional, né? Legal. Alguém mais quer complementar a resposta da Ayla? Podemos seguir para a próxima? Podemos seguir. Podemos seguir. Só colocaria, Juliane, Pode falar. eu só colocaria para se relacionar com a criança.
você ser não o porto seguro, porque é algo difícil, precisa de tempo, mas crie um relacionamento com elas, tente se importar, tente, não sei, dependendo da faixa etária, ser um pouco mais presente, olhar para ela, mostrar para ela que você está vendo ela, converse. O vínculo é algo muito importante que faz diferença, por mínimo que seja. Muito bem. Então vamos partir para a próxima, que também é uma pergunta capciosa, astuta, marota. Diz o seguinte, é do Nelson. Então, temos que cuidar também com o cuidado de não infantilizar a criança além do necessário, roubando, assim, a sua oportunidade de amadurecer. Como chegar a esse equilíbrio? Cri, cri. Quem quer responder? Assim, eu penso que o cuidado para não infantilizar, né? Eu acho que a gente também tem que saber ter esse olhar, né? Uma das nossas direções como professora são os documentos, o que a gente estuda com relação ao desenvolvimento da criança e conforme a faixa etária. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, é uma dica técnica, mas que o pai também, ou o adulto que está ali próximo, ele pode recorrer, né? De repente aquela criança tem uma certa idade e ela está sendo muito infantilizada, de repente o pai ter esse olhar, né, observar isso. E qual que foi a segunda? O que pode se fazer? Foi isso? Como chegar a esse equilíbrio? Então, Nelson, eu penso que ter esse olhar, sabe? O olhar de que será que como que eu estou contribuindo, né, na infância dessa criança? De repente ela já pode amadurecer, eu já posso delegar a ela alguma responsabilidadezinha, né, coisas do dia a dia. Então, acho que é o olhar, sabe? O olhar dos pais ou do adulto que está em volta, pensar assim que a criança precisa amadurecer e não deixar ela eternamente ou um longo tempo naquele período. Então, uma dica técnica é olhar mesmo, se dentro daquela faixa etária ela já poderia ter avançado em algumas coisas, sabe? Fazer essa autoavaliação também enquanto adulto é bem importante, eu penso. Eu acredito que a superproteção, você está roubando uma parte da infância também, né? Às vezes tem o oposto, né? Eu acho que é mais ou menos isso de infantilizar, não dar autonomia para a criança, né? É a superproteção. Tem muitos pais que daí elas não deixa a criança fazer nada, e aí ela fica infantilizada, né? Então, eu acredito assim que a criança, ela tem que aprender, né? Tem que criar autonomia, para isso que serve os pais, né? A criança não vai ficar sempre criança. Então, se você quer um filho adulto saudável, então dê autonomia para ele, deixa ele fazer algumas questões sozinhas, né? Não superproteja ele, que as sequelas da superproteção, elas muitas vezes são enormes também, né? Então, você está roubando uma certa parte da criança também, superprotegendo. Eu lembrei de um caso aqui até engraçado, Regina e meninas, que de uma criança, assim, né? Os pais, meu Deus, querendo que a criança fosse bebê para sempre. E daí a própria criança tirou a fralda dela, ela mesma tirou a fraldinha e jogou. Então, a criança ela sinaliza também que chegou a hora de avançar, né? Então, é importante observar essas coisas. Muito bem. E, Ayla, volta para Nova Odessa. Deus tem um chamado para você aqui. Parabéns, galera. Estou aprendendo muito. Muito bem, Matheus. Obrigada pela sua participação. O meu sonho é poder falar, agora teremos um sorteio. Mas hoje não é o dia. Mas nós vamos chegar lá. Tudo bem. Temos aqui mais um recado. Acho que está na hora de encerrar a live. Não se preocupe, já estamos encaminhando para o final, porque já estamos aqui há quase 1h30, parece que passou voando, na verdade passou voando mesmo, mas passou super rápido. Eu queria deixar aberto agora para vocês
nossas ilustres convidadas para talvez deixar uma última palavra em relação como que nós podemos talvez devolver uma coisa que acho que é impossível, a gente devolver a infância da criança, mas talvez auxiliar numa redução de sequelas, sabe? Numa redução de marcas que fiquem, enfim. Quem que vai começar? Regina? Então, eu acredito assim, que redução de danos, né? Isso, essa é a palavra. Lembrando da palavra de Deus que fala, né, que deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então, as crianças são especiais para Deus, mais especiais que nós adultos, né? A gente vê várias passagens que Deus sempre diz assim, olhe para a criança, né? Aprenda com ela. Então, eu acredito que isso, né? Muitas vezes a gente vem com soberba e tudo mais, mas vamos olhar para as crianças. O que elas podem nos ensinar, o que elas precisam, né? Então, ter esse olhar atento às crianças. Eu acho que os pais deixar um pouquinho de olhar na telinha, né? Que as crianças estão clamando, né? Olhem para mim, olhem para o que eu preciso. Então, acho que vale a pena, né, dedicar esse tempo e olhar para as crianças, porque elas são muito especiais, principalmente para Deus, né? Então, acho que é isso. Legal. Eu vou complementar a perguntinha, só para provocar um pouquinho mais. Eu sei que a gente tem que se encaminhar para o final, mas porque agora eu quero cutucar a onça mesmo. E agora, se nós estamos falando de um cenário onde essa criança já está deixando de ser criança, ela já sofreu, já tem essas lacunas desde sempre, e agora ela já entrou talvez numa adolescência e já tem as suas marcas e já tem a consciência daquilo que o passado lhe trouxe, né? Então, como lidar com essa criança que agora já está formada, entre aspas, porque o adolescente não é formado, né? Mas como lidar, então, com essa criança que agora já está, de certa forma, formada, entendendo essas feridas e agora ou projetando no outro, ou se culpando, como que a gente faz? Eu acho que o tratamento, hoje em dia, a medicina, nós temos especialistas para diversas áreas, tanto pedagógica quanto psicológica, então, sim, a criança precisa disso, ela precisa de um espaço, de um profissional que vá amenizar esses danos, porque eles nunca vão desaparecer, eles vão sempre ser trazidos à memória em algum momento de conflito, e quando você está diante dessa criança, a sua empatia por aquele problema e por aquela situação, quando ela se sentir num momento de conflito, eu acho que faz toda a diferença. Hoje, onde eu trabalho, a gente lida muito com isso, e o que a gente aprende é que, em alguns momentos, você não pode simplesmente ignorar e falar, não, é besteira, você tem que se importar, você tem que sentar, tem que dizer, não, venha cá, tipo, o que você tem? É isso mesmo? Ou tem a ver com algo lá atrás? Então, eu acho que você ter esse olhar individual e você cuidar para que a sua empatia, para que mesmo no dia mal você ainda tenha empatia, ainda tenha amor por essa vida, entendendo tudo que ela passou, eu acho que faz a diferença. Legal, muito bom. E vamos encerrar. Pode falar. Deixa eu só enfatizar um pouquinho do que a Ayla falou, pensando no que a gente também já falou aqui sobre o ambiente de afeto, né? Sim. O ambiente de afeto, de amor, ele gera no outro, vamos supor, o adolescente que teve um monte de ocorrências na vida que geraram traumas, ele gera segurança para aquele adolescente, né? Um exemplo, um adolescente. Logo, quando ele se sente seguro dentro de um ambiente de afeto, ele vai se expor mais. Logo, quando ele se expor, este adulto que está ali, ele vai perceber essas lacunas e aí vai trabalhar uma intervenção, né? Seja ouvindo, sendo empático, seja dando algum encaminhamento. Então, a Bíblia fala que o amor joga fora o medo, e nesse sentido também, de que quando eu me sinto amado,
o suficiente até para errar na frente do outro, eu vou me expor e logo vai haver uma oportunidade de eu ser restaurada, né, de haver alguma intervenção. Então, é só reforçando mesmo a questão da afetividade. Legal, muito bom. Vamos aqui então para a última, porque daí já é uma recomendação. O Matheus está fiel aqui, está com a gente desde o início. Vocês podem passar a indicação de literatura, séries, cursos sobre esse tema em questão? Boa pergunta, Matheus. Boa pergunta. Olha, o Instituto Construindo Lugar Seguro, ele dá palestras, capacitações, né? Você pode entrar no nosso site, lugarseguro.org, né? E aí a gente pode estar ajudando, né? Tem outras organizações também, tem uma organização Espaço de Proteção, veja o site deles, eles também dão cursos, dão orientações. Então, há várias literaturas também. Tem um livro que se chama Vítimas Sobreviventes, da Deborah Cornfield. É muito bom para quem passou por abuso e quer ressignificar, né? Então, Vítimas Sobreviventes? Isso, da Deborah Cornfield. Então, é um ótimo livro que ajuda a restaurar novamente, né, essas questões, até para a vida adulta. Alguém mais tem alguma outra recomendação? O último livro que eu li, falando bastante sobre a questão do desenvolvimento cognitivo, principalmente na adolescência, se não me engano, chama Adolescer. Eu não lembro o nome do autor, ele já não é um livro tão novo assim. Ele é bem Eu antigo, li esse mas livro. ele tem uma capa preta, eu não me lembro, ainda foi uma indicação da minha chefe, e o livro é muito bom mesmo, eu gostei. Ele fala muito sobre a questão do desenvolvimento do adolescente e tudo mais. E para aqueles que querem, eu acho que saber um pouco mais sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, dei uma lida na BNCC, que é a norma de desenvolvimento aí, que tem descrito todas as faixas etárias e o que a gente espera de cada uma delas. Então, é o norte do professor. Então, você que é pai está bem interessado em saber se o filho está lá se desenvolvendo, dê uma lida no manual da BNCC. Olha, muito bem. Só acho que esse assunto merece um segundo encontro. Com certeza, Zélia. Esse aqui é só para aguçar, né, todo mundo. Porque é um assunto que realmente dá para você aprofundar muita coisa, né? Outro dia eu conversava com a Deleia a respeito de os sinais, né, que as crianças podem... descobriram ali, ó, Isso aí o mesmo. autor. Isso aí. Nossa equipe técnica, olha, tá de parabéns. Nós temos uma equipe técnica excelente. Então, como eu falava com a Adeleia outro dia, a gente pensando sobre essa live de hoje, e eu até comentei com ela a questão assim dos sinais que a criança pode apresentar, e às vezes a gente não percebe, né? E eu sei que a Regina lida muito com isso também, então talvez por um próximo encontro a gente possa tratar essa questão dos sinais, como reconhecer, como abordar, como se aproximar, né? Que eu acho que, querendo ou não, é um assunto que está no cotidiano da maioria de nós. Todo mundo ou trabalha diretamente com criança, ou tem criança na família, ou tem criança que é vizinho, então eu acho de extrema importância a gente poder, talvez, dar sequência, não sei, né? Mas fica aí o meu palpite. Vamos ouvir o que a nossa audiência tem a dizer nos próximos dias. Então, se você quer que a gente faça uma segunda live, por favor, entra lá no Instagram, entra no Facebook e escreve para a gente. Pode, por favor, dar suas ideias. E a Valquíria diz, estou amando este assunto. Muito obrigada, Valquíria. Que bom que você está gostando. Temos aqui o comentário para a gente poder destacar, para ela aparecer igual todo mundo. Enquanto isso, vamos já então de verdade agora nos encaminhando para as nossas últimas palavras, né? Agora de verdade. A outra hora era as últimas
eu falei últimas palavras, mas eram últimas respostas. Então, queria começar com você, Regina. Então, você tem aí um minutinho para você se despedir, enfim, fazer você já fez o seu jabá do Instituto Seguro, mas pode fazer de novo, fica à vontade. Então, quero agradecer pela essa oportunidade, né? E a gente está disposto a estar ajudando onde for necessário, né? A gente está aí para proteger a criança, garantir o direito dela, e eu acredito que é uma função de todos nós, né? Então, muito obrigada pela essa oportunidade. Obrigada a você por ter aceitado, né? Que ultimamente eu sei que a sua agenda está cheia de lives também, porque a pessoa é importante e a pessoa é especialista. Ayla, por favor. Preciso depois pagar o Matheus pelos comentários. A gente combina. É um prazer servir com vocês. A gente acredita muito na educação, né? A gente essa equipe técnica, não estou devendo nada, não. Eu acredito foi um erro muito técnico. Foi só elogiar a equipe. Eu acredito muito no desenvolvimento da criança, acredito muito na individualidade de cada um. Então, eu acho que falar sobre isso quebra muito tabu e traz alguns outros olhares para a família. Então, contem com a gente aí sempre, no que precisar. Tamo junto, galera. Muito legal. E topa um segundo round também, Ayla? Claro. Boa. Juliane e Dona Cristina. Queria agradecer estar aqui com vocês conversando sobre o assunto. Queria dizer que estou à disposição, se alguém quiser conversar, tirar dúvidas, alguma coisa sobre o assunto. Eu faço parte de conhecimento de um programa também de prevenção e maus tratos e violência contra a criança. Temos algumas coisas que podemos contribuir. E no que vocês precisarem, estamos à disposição, como pais, como Universidade de Conhecimento, como professores. O que vocês precisarem podem contar com a gente. Não queremos só aqui dar conhecimento, distribuir conhecimento ou opinião. Queremos que nós possamos nos mobilizar mesmo, juntos, para a gente poder construir algo em prol das crianças, né? É isso aí, boa noite. Boa noite, queridinha. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e pela sua contribuição. Deleia Vital Meneghel, por favor, suas últimas considerações. Então, eu também sou muito grata mesmo por também estar aqui com vocês, por ter mais uma oportunidade de falar sobre educação, sobre auxiliar um pouco, né, as famílias, os pais, a sociedade, algo que, de fato, eu entendo que a gente precisa falar mais, ouvir mais, para que se torne mesmo uma cultura. Não precisa estar restrito somente a competências técnicas, mas a toda a sociedade. E eu tenho uma página no Instagram que se chama A Vida é Pedagógica, e aí quem tiver aí, né, ainda não conhece, vai lá. A gente também faz lives lá para tratar de assuntos relacionados não só à educação infantil, mas à educação como um todo, né, a pedagogia da vida. Então, a gente conversa sobre tudo e sobre os processos da vida e os seus resultados. Então, eu convido vocês, eu agradeço muito, estou à disposição também, tanto aqui para a live, quanto para algum auxílio paralelo, para que a gente possa mudar a mentalidade, ajudar uma geração, né, a serem melhores do que nós. Isso mesmo. Bom, gente, então nós vamos ficando por aqui, foram bastante minutos. Obrigada a você que ficou desde o começo, né, Matheus? Obrigada pela tua presença, Zélia também, eu sei que estava desde o início ali. Enfim, não vou falar o nome de todo mundo porque não consegui acompanhar o nome das pessoas a todos os instantes. Mas obrigada a você que esteve com a gente, que compartilhou. Sim, eu. Enfim, nosso agradecimento por você ter acompanhado, ter interagido. Se ainda tiver outras perguntas, pode mandar para nós. Sim, parabéns para a equipe técnica, que foi, assim, super ágil.
tirando quando travou aqui meu computador, mas tá tudo bem, não é culpa deles. E acontece dessas coisas quando a gente faz ao vivo e quando a gente depende de tecnologia. Mas, então, fica aqui o nosso sincero agradecimento, obrigada por fazerem, né, a segunda edição do Mob Talks tão profunda, tão... até me faltam palavras. Relevante. Fui iluminada agora aqui, tão relevante para os nossos dias. E foi bom, foi um tempo muito bom, a gente deu boas risadas, a gente falou bem sério, o pessoal está interessado, o pessoal quer mais, então espero que que a gente possa se reunir mais uma vez. A terceira, será com elas também? A terceira, não sabemos, tá? Mas vai acontecer de novo, tá? Vamos tentar reunir esse timaço aqui de pedagogas. Se você não nos segue ainda nas redes sociais, @mobilização, sem o cedilha, sem o tio, no Instagram, mobcolab com 2 L's e o B mudo, também no Instagram, ali, ó, para facilitar, viu? Nossa equipe é fera demais. No Facebook, Missão Mobilização, você nos encontra, mobcolab também. Siga lá, fique por dentro das nossas novidades, daquilo que nós temos feito. Você pode contribuir dando sua sugestão, dando seu like, dando seu compartilhamento, ajudando as nossas redes a alcançarem cada vez mais. Libras esterlinas, talvez. Eu tenho uma voluntária para fazer. Ótimo. Aí, ó. Então, vão mandando suas ideias, a gente vai anotando e a gente vai montando, então, um roteiro para produzir os próximos programas. Queridas, obrigada pela disposição, pelo tempo, foi muito bom poder aprender com vocês, as contribuições foram excepcionais. Obrigada à nossa equipe técnica, que já poderia estar indo dormir, mas está aqui com a gente até o final e super ágil, super focados e com excelência a gente procura fazer. Até a próxima, meus queridos. Deus abençoe. Bom resto de semana para vocês. Beijo.